Olá, eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 23 de abril de 2019 e em parte inspirado pelo diálogo entre Jordan Peterson e Zizek Zizek, nem sei como é que pronuncia o nome desse camarada. Eu gostaria de falar algumas coisas a respeito da relação entre feminismo e marxismo. Mas antes eu já adianto logo e peço para que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a incentivar a produção. Mas bem, o primeiro ponto é que é completamente inegável que há uma relação clara, há uma genealogia entre o feminismo que nós temos hoje, esse feminismo de segunda e terceira onda, o feminismo antipatriarcal que nega as diferenças de gênero naturais. Existe uma relação clara entre o feminismo e o marxismo, existem alguns pontos em comuns, isso é verdade, isso tem que ser deixado claro. Mas é preciso também deixar muito evidente que esse feminismo hoje não serve mais a nenhuma causa de teor marxista nem socialista. Pelo contrário, ele é financiado por uma elite capitalista e ele serve à manutenção do sistema do capitalismo liberal. Não há mais a pretensão de uma revolução social, de uma apropriação dos meios de produção pela sociedade. Pelo contrário, o objetivo do feminismo hoje, atualmente, é contribuir para a manutenção do status quo, fomentando um capitalismo inclusivo, um capitalismo representativo. Ou seja, se você tiver mulheres, negros, lésbicas, etc., nos grandes cargos empresariais, nos CEOs das grandes empresas, nos grandes cargos do governo, em proporção equivalente, beleza, o objetivo é esse. Mas vamos entender como é que se chegou nessa estranha situação. Em primeiro lugar, é incontornável nós retornarmos ao clássico de Marx e Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É um livro que foi lançado depois que Marx faleceu e que eu sinceramente tenho minhas dúvidas que ele teria lançado em vida, mas é um livro que estabeleceu, ainda que com os predecessores, mas estabeleceu o foco central dessa relação, de que a propriedade privada, ou seja, seria a gênese de uma série de sistemas de desigualdade, de exploração, de luta de classes, entre classes. Só que o foco de Marx, apesar de toda a apropriação que foi feita posteriormente, o foco de Marx sempre foi o seguinte: a abolição da propriedade privada. Seu objetivo era atingir o comunismo, e o comunismo é a abolição da propriedade privada. Abolindo-se a propriedade privada, tanto a família quanto o Estado iriam desaparecer espontaneamente. Por quê? Porque nessa concepção a família existe para transmitir a propriedade privada, ou seja, para regulamentar a nível social a quem pertence determinados bens, e o Estado existe para proteger a propriedade privada de tentativas de tomada. Então esse é o ponto crucial. Então essa gênese dessa noção do surgimento de que existia um estágio anterior de, não vou dizer paradisíaco, né, mas que existia um estágio anterior, um comunismo primitivo, e que depois o advento de algum novo sistema que viria a alterar isso, essa noção é originalmente marxista. Agora, e de fato o feminismo compartilha uma noção muito parecida. Agora, tem que apontar que isso não é nem de longe suficiente, porque se for assim, amigo, o libertarianismo também compartilha uma noção parecida, porque tem essa mesma leitura de que existia um estágio anterior mais puro, entre aspas, e depois o surgimento de uma instituição, no caso o Estado, viria a bagunçar tudo, depois nós temos que derrubar o Estado. O processo de raciocínio feminista é o mesmo. A situação era muito boa, surgiu o patriarcado que prejudicou tudo, agora temos que derrubar o patriarcado. A leitura é parecida com Marx. Surgiu a propriedade privada e agora tem que derrubar. Ou seja, é a mesma estrutura de pensamento, é uma estrutura de pensamento comum a praticamente todas as doutrinas, inclusive religiosas, que pregam um passado idílico que foi corrompido por algum tipo de inovação e que nós precisamos voltar de alguma forma a tal passado. Então isso não é suficiente para caracterizar a linha doutrinária específica de que quer que seja. Mas vejamos, após esses estágios iniciais do marxismo, ele foi sendo desenvolvido por outros autores. E alguns autores, como August Bebel ou Rosa Luxemburgo, mais especificamente Alexandra Kollontai, que influenciou muito a Revolução Soviética,
eles foram... A questão da divisão de gênero, a questão do patriarcado foi ganhando um peso maior. E sempre vou lembrar que isso foi experimentado de uma forma factual nos primeiros anos da União Soviética. Alexandra Kollontai ajudou a construir propostas de abolição de regras anteriormente que ajudavam a manutenção da família. Por exemplo, divórcio sem culpas, sem necessidade de justificação, a liberação do aborto e uma série de outras medidas que facilitavam, nesse sentido, o enfraquecimento de uma instituição patriarcal. E o resultado foi absolutamente desastroso. Em 10 anos depois, Stalin reverteu tudo que ele conseguiu reverter, porque está virando um caos. Isso é que eu deixar claro. Esse ponto mais radical desse feminismo de origem marxista fundamental, isso foi experimentado na União Soviética e foi um fracasso. Inclusive, o estrago causado é um dos responsáveis pela queda posterior do sistema. Como eu vivo dizendo, esse tipo de liberalismo cultural, ou seja, você relaxar essas regras, todas essas coisas que organizam, que regulamentam a produção e a reprodução social, quando você libera isso tudo, você causa um dano muito difícil de você sanar posteriormente. Mas bem, deixando isso de lado, essa tradição continuou e foi sendo constantemente desenvolvida, sobreviveu no trotskismo, né, porque a Revolução Soviética depois saiu completamente dessa linha original e abandonou a ideia de uma revolução internacional, tanto que os comunistas trotskistas, que eram os mais fiéis a essa leitura originária de um comunismo global, eles passaram a se opor sistematicamente à União Soviética e colaboraram inclusive para derrubá-la. E aí você tem, por exemplo, aqui na América Latina, tem o famoso caso de Frida Kahlo, né, que foi uma trotskista bastante atuante. Aí você já começa a surgir a conexão aí entre esse feminismo e uma aliança com as grandes oligarquias capitalistas, porque o marido da Frida Kahlo, o Diogo Rivera, que era um artista muito famoso na época, de forte verve revolucionária, muito marxista, esse camarada tinha um contrato com os Rockefeller para produzir suas obras. Isso que foi muito criticado por outros parceiros. Esse pessoal conheceu Trotsky. Mas bem, o fato é que com o tempo, esses autores, que ainda podem sim ser considerados marxistas, foram desenvolvendo um feminismo que dava cada vez mais peso a essa questão da família, do patriarcado, até chegarmos àquela que eu pessoalmente considero a última feminista marxista, que foi Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir já elevou essa questão de gênero a um nível não superior, talvez não equivalente, mas bem mais próximo da questão da luta de classes. Ou seja, não bastava a luta de classes, a abolição da propriedade privada, seria necessário em paralelo fazer um trabalho mais sistemático de dissolução dessa estrutura familiar básica. Acontece que, como a própria Simone de Beauvoir falou, esse feminismo que surgiu posteriormente não tem nada a ver com ela. Ela disse isso numa entrevista de 76 e tem razão. Esse feminismo posterior absorveu dela basicamente algumas frases. Se você for pegar aquela famosa frase, não nasce mulher, não se torna mulher, isso não consegue captar a essência da obra O Segundo Sexo, que é muito mais vasta do que isso. O Segundo Sexo é uma obra que você pode pegar vários pedaços deles isolados e fazer assim, quase que um livro, que parece um livro antifeminista. Por quê? Porque é uma obra extremamente dialética. Aliás, essa é uma marca distintiva de obras dialéticas de alta qualidade. Aquelas obras que defendem uma tese clara, sim, mas que o defendem muito bem com uma honestidade. Ou seja, essas obras vão conseguir colocar o ponto de vista do adversário com muita clareza e vão saber mostrar os pontos positivos para que eles possam dialeticamente superá-los. Portanto, se você tem alguém que defende numa obra qualquer, que defende um ponto claro, mas que você não encontra esses elementos, essa defesa é basicamente dogmática. Não é uma defesa estruturalmente racional. Não necessariamente tem que ser, porque às vezes é uma questão mais assim de formação, de pregação mesmo. Então atentem para isso. Então surgiu esse feminismo posterior, que é mais forte, principalmente nos Estados Unidos, e vale lembrar, ele é fortemente influenciado por autoras judias,
E esse feminismo, ele rompeu com essa tradição, ele rompeu com essa ideia da luta de classes e com a ideia de superação do capitalismo. No começo ainda teve umas convergências, como por exemplo Gloria Steinem chegou a dizer que não bastava derrubar o capitalismo, era preciso derrubar todo o patriarcado. Na verdade, ela só não foi 100% honesta porque ainda tentou dizer que precisava derrubar o capitalismo. Na verdade, esse objetivo foi completamente abandonado. Daí pra frente, claro, óbvio. Por quê? Porque o movimento passou a ser financiado pela nata do capitalismo global. Não faz sentido esse pessoal financiar uma coisa para detonar eles próprios. E pelo amor de Deus, não me venha com essas sandices do Olavo de Carvalho dizer que o comunismo de verdade é o capitalismo disfarçado, metacapitalismo. Não, pelo amor de Deus. Bem, depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas bem, o ponto é que o que aconteceu? Primeiro, transmutou-se a luta de classes em luta de gêneros. Sim, aí tem esse paralelismo. Aquilo que era visto como uma tensão, uma exploração da classe capitalista, classe burguesa contra o proletariado, passou a ser visto como uma exploração de homens sobre mulheres. Mas apesar desse paralelismo, essa analogia é absolutamente subversiva no sentido marxista. Ela altera o fundamento básico, que o fundamento básico do marxismo é que essa exploração é uma relação que não precisa nem sequer existir. Você pode eliminar as classes e ter uma classe única. Como assim é o que se pega no futuro comunismo. E como é que você elimina a distinção entre homens e mulheres? Isso é bizarro. Você pode até forçar essa analogia, como as próprias feministas falam, tratar homens e mulheres como se fossem classes. Mas se você for pensar um pouco, isso é evidentemente absurdo. Você não tem como imaginar num sistema qualquer uma absoluta indistinção dos papéis femininos e masculinos, porque mulheres engravidam, meu Deus do céu. E porque homens são fisicamente mais aptos a uma série de ações. Consegue imaginar no mundo primitivo as mulheres ou grávidas, ou com um bebê de colo, querendo igualdade, de sair correndo atrás de uma lança, atrás de um mamute? Pelo amor de Deus, isso é uma insanidade. E não só isso, mesmo hoje, acho que tem alguma mulher interessada em igualdade para trabalhar em serviço pesado, construção civil, em mineração, em limpeza de esgoto? Não tem. Então é preciso ter um certo foco na realidade para perceber o engodo desse tipo de associação. E essa relação de antagonismo entre homens e mulheres, que aliás já tem outro problema, né? Porque o número deles é praticamente o mesmo, enquanto as relações de opressão de classe sempre foram de uma minoria sobre uma maioria, e com uma diferença significativa de contingente populacional. E o mais curioso, que frequentemente essa relação é descrita como uma forma de escravidão. Aliás, é até mais comumente descrita como uma relação de escravidão do que como uma relação de burguesia-proletariado. O que evidentemente é bizarro, porque homens e mulheres, eles se casam, eles constituem famílias, eles estão intimamente relacionados. As mulheres dão a luz a homens. Não tem como se transportar isso para qualquer tipo de analogia de luta de classes. Em luta de classes, você nunca vai ver num sistema escravista o escravo que virou faraó. Você não vai ver o servo, naquele contexto medieval, que virou senhor feudal. Você não vai ver o proletário que virou diretor de grande empresa capitalista. Isso não faz sentido. Que é a coisa que você vê o tempo todo nessa relação homem e mulheres, com mulheres ascendendo ao poder em todos os estágios. Então essa relação não funciona. Ela é fajuta, ela é falsa. Ela guarda um paralelismo distante e tenta desenvolver esse paralelismo, mas com esse tipo de distância é completamente insustentável você tentar manter uma análise marxista, uma análise de materialismo dialético. Ela passa a trabalhar num sentido completamente subverso, alterado. E é por isso que, não só por isso, mas principalmente, que atualmente o feminismo trabalha a favor do capitalismo. Hoje em dia, o que resta de efetivamente revolucionário na esquerda, o que ainda tem daquela esquerda que realmente ameaça o capitalismo, essa já é considerada machista, homofóbica e transfóbica. Já tem um nítido racha dentro da esquerda a esse respeito. Feministas hoje não estão apoiando a China, não estão apoiando a Coreia do Norte, estão apoiando ninguém. Elas estão simplesmente defendendo o modelo capitalista, um modelo de capitalismo inclusivo. Estão aplaudindo quando, por exemplo, um LGBT assume o comando de uma unidade importante das Forças Armadas norte-americanas. Comemoram quando uma mulher negra assume um grande posto de poder, quando um homem negro assume a presidência, quando uma mulher assume a presidência.
a presidência de um sistema que a esquerda tradicional vai chamar de um sistema de manutenção do Estado capitalista. Até a relação do feminismo de primeira onda com isso já é falsificada, porque no feminismo de primeira onda ele também era burguês, ele já era o feminismo de manutenção. O feminismo marxista que existia na época não defendia direito a voto, porque o objetivo dele era derrubar completamente um sistema social que servia para manter a ordem capitalista. Então, como diabos esse tipo de feminismo podia estar interessado em participar do sistema? Não, ele tem que derrubar o sistema inteiro. Então tem vários níveis de falsificação. O ponto é que tem que ficar claro, existe sim uma transição, existe uma tradição. O feminismo atual absorveu alguns elementos marxistas, principalmente no discurso, mas hoje ele não é mais revolucionário nesse sentido, ele não é mais anticapitalista, pelo contrário, ele é financiado pela elite capitalista. Então nesse sentido não cabe mais chamá-lo em nenhum grau de feminismo. E o camarada hoje que vem me dizer que esse feminismo está aí como uma estratégia para implantar o comunismo, pelo amor de Deus, essa ignorância é absoluta no assunto. Lastimavelmente, existe essa correlação muito forte do antifeminismo com o neoconservadorismo, né, com o conservadorismo em geral. Mas isso é uma ruptura muito mais antiga, que muitas pessoas não estão cientes de que o conservadorismo que nós temos hoje, em grande parte, já é um neoconservadorismo. Já é um conservadorismo que já subverteu alguns princípios primordiais. Se nós pensarmos, por exemplo, dentro do Brasil, por exemplo, não faria o menor sentido um conservador estar apoiando um programa bolsonarista de dilapidação do patrimônio público, de entrega, porque tradicionalmente do Brasil sempre foi um país estatista, sempre foi um país que defendeu essa presença forte do Estado na vida pública e na vida econômica. Sempre defendeu essa manutenção, inclusive tanto para o bem quanto para o mal, tanto com seus elementos virtuosos quanto com seus elementos viciosos. E você revolucionar completamente esse sistema não é uma coisa que faz sentido de um ponto de vista conservador. Ainda por cima, em favor de uma tradição ideológica que está fortemente associada, ligado com esse liberalismo cultural que tanto combate. Então são vários véus de ocultamento, de confusão, que são difíceis de ser levantados, de ser desvelados. Mas assim, para não me delongar demais neste vídeo, vou sintetizar basicamente dizendo isso. O marxismo, o feminismo originalmente surge dentro de uma doutrina marxista, sim. Houve o feminismo marxista, mas a separação já começou ainda na primeira onda, porque o feminismo de primeira onda, que exigia direito ao voto, e que por sinal não conseguiu, observem isso, ele era um feminismo liberal, fortemente defendido pelo status quo, por alguns grandes nomes do status quo, a exemplo de John Stuart Mill, um famoso liberalista econômico, um dos maiores nomes do liberalismo, que defendia todo esse movimento. Ele escreveu o famoso livro Da Sujeição das Mulheres, uma obra claramente feminista. E nessa época então, já existia uma cisão entre esse feminismo marxista, que ainda era revolucionário, ainda apoiava a derrubada do sistema capitalista inteiro, e esse feminismo burguês, que evidentemente apoiava o sistema. Essa diferença foi se acentuando até que na segunda onda surgiu esse curioso amálgama de um feminismo liberal absorvendo elementos marxistas, ou seja, é um feminismo que realmente passou a estar interessado em reformas sociais, mas não reformas estruturais econômicas, e sim reformas mais simbólicas, reformas dos papéis de gênero, da participação da mulher. Na verdade, ele foi bem além da primeira onda feminista. Se você for comparar a primeira onda feminista com a segunda, você vai ver poucos pontos de convergência. Na verdade, você vai ver uma grande divergência entre os pontos, apesar de que tem também. Ou seja, o feminismo de segunda onda, que é o que vem até hoje, ele basicamente se apropriou de elementos marxistas, se apropriou de elementos liberais e construiu um amálgama totalmente novo. Essa ideia de você derrubar por completo o sistema patriarcal, essa leitura do patriarcado, essa leitura antifamília, é uma coisa que parcialmente estava no marxismo. Mas essa conservação do status quo, como o feminismo pega hoje, com essa tentativa de inclusividade dentro de um sistema, está mantido do feminismo burguês. Então a gente tem hoje uma coisa diferenciada. É claro, a maioria dos militantes não vão saber isso. Está cheio de feminista por aí que acredita que está lutando contra o capitalismo,
e você está vendo isso agora com mais força ainda. Eu faço parte do movimento sindical, estou indo para uma reunião sindical agora, para uma assembleia, e isso está acontecendo o tempo todo, o pessoal se mobilizando, por exemplo, contra Bolsonaro, e o feminismo está crescendo aí dentro, feminista. Você pensa que isso ia fazer algum efeito contra o feminismo? Pelo contrário, vai voltar com mais força agora, dialeticamente. Eu já expliquei isso num texto que eu vou até linkar aí. Precisamos superar essas ilusões. Se você que realmente quer fazer uma defesa da família esclarecida, ou se você, por outro lado, quer fazer uma superação do sistema econômico, mesmo que não revolucionária, mesmo que não brusca, e perceber quem são os verdadeiros obstáculos, os verdadeiros oponentes dessas iniciativas. Os interesses populares, eles estão sim na superação, não na derrubada do capitalismo exatamente, mas na superação pelo menos do estágio mais grave da exploração, no caso do Brasil. Em outros países vão estar voltados à derrubada do sistema como um todo, claro, depende muito do contexto. Mas o brasileiro não quer saber dessas posturas revolucionárias em termos de superação de costumes, em termos de dissolução da família. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado para não se deixar enganar por um lado ou por outro, e lastimavelmente a manipulação é total, e essa é a mensagem que eu estou sempre insistindo em colocar. A direita vem sendo manipulada pelo liberalismo econômico e a esquerda vem sendo manipulada pelo liberalismo cultural. E enquanto nós não superarmos essa falsa dialética entre uma esquerda e uma direita, que no fundo estão trabalhando sinergicamente para um objetivo antipopular, não tem jeito de sair desse imbróglio. Bom, eu sou o Marcos Aurélio XR, hoje é dia 23 de abril de 2019. Eu peço mais uma vez que você curta o vídeo, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, e muito obrigado por sua atenção.